Como você está? Estou feliz em conhecê-lo. O assunto de hoje é a história do rei David, capítulo 5. O autor é Abraham Park. 14. O deserto de Zif, 1 Samuel 26:1. Como já vimos, o deserto de Zif foi o nono refúgio de Davi. Ele estava localizado a cerca de 6 quilômetros, 4 milhas, ao sul a sudeste de Hebron. Zif era uma cidade segura em Judá nas regiões montanhosas de Mal, Josué 3:24 da tarde, e uma vila na parte sul da região montanhosa central de Judá, Josué 3:24 da tarde. Davi se escondeu no monte de Haquila. No deserto de Zif, 1 Samuel 26:1. Quando Saul ouviu um relato sobre isso, ele levou 3.000 de seus homens com ele para perseguir Davi. Naquela noite, Saul caiu em um sono profundo, 1 Samuel 26:2, que Deus havia causado sobre ele, 1 Samuel 26:12. No passado, Davi enfrentou o perigo do povo de Zif, 1 Samuel 11:19 da noite. Desta vez, ele enviou espiões, 1 Samuel 26:4, e confirmou que o exército de Saul estava chegando. Davi, acompanhado apenas por Abisai, entrou no coração do acampamento de Saul e seu exército. Quando Abisai disse que feriria Saul com um golpe de lança, 1 Samuel 26:8, Davi lhe disse para não matar Saul. Em vez disso, Davi calmamente pegou a lança e o jarro de água perto da cabeça de Saul. Assim como Davi cortou apenas um pedaço do manto de Saul em Engede e não o matou, 1 Samuel 24:4, ele deixou Saul intocado novamente, 1 Samuel 26:9. De longe, Davi repreendeu Abner, o general, por não fazer um bom trabalho na guarda de Saul e disse que ele, certamente deveria morrer. Então ele implorou a Saul que parasse de persegui-lo, 1 Samuel 26:15. Assim como ele se rebaixou humildemente em Engede chamando a si mesmo de um cão morto, uma única pulga, 1 Samuel 00:14. Novamente ele se humilhou diante de Saul referindo-se a si mesmo como uma única pulga, 1 Samuel 26:20. Embora Davi tivesse tido duas oportunidades para matar Saul e usurpar o trono, ele esperou até o tempo determinado em que o próprio Deus o coroaria. Davi realmente viveu uma vida centrada em Deus. Estágio 3. A viagem de Gate, a terra dos filisteus, para Ziclag. De 1014 a 1010 a.C., cerca de 4 anos, 1 Samuel 27:1. O 15º lugar Gate, o 16º lugar Ziclag. A terceira etapa da vida de refúgio de Davi, da terra filisteia de Gate até a conclusão de sua fuga em Hebron, começou cerca de 6 anos desde o início de sua fuga. Quando ele se viu em perigo extremo mais uma vez, ele foi forçado a se refugiar na Filistia, Gate e Ziclag. Quando o rei Saul descobriu que Davi havia fugido para Gate na terra dos filisteus, ele não o procurou mais, 1 Samuel 27:4. Enquanto Davi estava se escondendo de Saul em Ziclag,
Muitos homens das tribos de Gade, Benjamim, Judá e Manassés chegaram ao deserto acidentado onde Davi residia e se alistaram como soldados. 1 Crônicas 12:1. De fato, homens vinham a Davi todos os dias até que um grande exército fosse formado. 1 Crônicas 12:22 afirma: havia um grande exército como o exército de Deus. Em 1010 a.C., os filisteus derrotaram Saul na batalha no Monte Gilboa e ele e seus 3 filhos, Jonatã, Abinadab e Malquishua, morreram na batalha. 1 Samuel 31:1. Com sua morte, a perseguição sem fim de Saul chegou ao fim junto com a vida de refúgio de Davi. Davi agora podia retornar a Hebrom. 2 Samuel 2:1. O 15º lugar Gate. 1 Samuel 27:1. Como já vimos, Gate foi a 4ª parada na jornada fugitiva de Davi. Era também uma das 5 cidades dos filisteus, e significa lagar. Depois que Davi se separou de Saul na colina de Rachila, ele pensou que fugir para a Filistia era sua melhor escolha, e então voltou para o rei Aques de Gate pela 2ª vez. Havia 600 guerreiros com Davi neste momento. 1 Samuel 27:2, e cada homem tinha sua própria casa. 1 Samuel 27:3. Então estima-se que o número total de pessoas que viajaram com Davi foi mais de 2.000. Davi também tinha suas 2 esposas, Ainoam e Abigail, com ele. 1 Samuel 27:3. Saul soube que Davi estava em Gate e parou de persegui-lo. 1 Samuel 27:4 afirma: ora, foi dito a Saul que Davi havia fugido para Gate, por isso não o procurou mais. O 16º lugar Ziclag. 2 Samuel 1:27 da manhã. Ziclag estava localizado no extremo sul de Judá. Josué 3:31 da tarde. E o nome significa enrolado. Davi reside lá até que soube que Saul havia morrido. 2 SM 1:1. A jornada de Davi até chegar ao seu último refúgio em Ziclag foi realmente cheia de curvas sinuosas. Deus o levou a Ziclag para que ele pudesse concluir sua jornada com segurança. Enquanto o rei Saul o perseguia, Davi deixou a terra de Israel, a terra da aliança, e refugiou-se em Gate, uma das cidades dos filisteus. Quando Davi foi ao rei Aques de Gate, ele permitiu que Davi ficasse em Ziclag e ele permaneceu lá na Filistia por 1 ano e 4 meses. 1 Samuel 27:6. Foi errado Davi entrar na terra dos filisteus sem antes consultar a Deus. 1 Samuel 27:1. Coincidentemente, uma guerra eclodiu entre os filisteus e os israelitas. E Davi teve que participar da guerra ao lado dos filisteus. No entanto, os comandantes filisteus foram contra a participação de Davi na guerra e disseram: na batalha ele pode se tornar um adversário para nós. 1 Samuel 29:4. É por isso que Davi teve que retornar a Ziclag sem ter que lutar contra seu próprio povo. Mesmo tendo avançado até o acampamento dos filisteus em Afeque. 1 SM 29:1. Pela obra providencial de Deus,
Davi conseguiu evitar a tragédia de guerrear contra seu próprio povo. No entanto, outra situação difícil e desesperadora o aguardava. Ele deixou o acampamento filisteu de Afeque e retornou a Ziclag no terceiro dia. Apenas para encontrar Ziclag incendiado pelos amalequitas e as esposas e filhos dos israelitas levados. 1 Samuel 30:1. Davi e todo o povo ficaram tão angustiados e tristes que levantaram a voz e choraram até que não houvesse forças para chorar. 1 Samuel 30:4. Foi realmente um momento de desespero e amargura. Pensando que todas as suas famílias haviam sido mortas, os guerreiros de David ficaram momentaneamente tão furiosos que desejaram apedrejá-lo. 1 Samuel 30:6 descreve a situação. Além disso, Davi ficou muito angustiado porque o povo falava em apedrejá-lo, pois todo o povo estava amargurado, cada um por causa de seus filhos e filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. A palavra angustiado é yashar, em hebraico e significa ligar, amarrar, ser restringido e ser apertado. Assim, ele se viu em uma posição difícil e dolorosa. Mas imediatamente percebeu seu erro e se recompôs confiando em Deus. Davi se arrependeu e consultou a Deus. E Deus lhe disse para perseguir os amalequitas e ele certamente os alcançará e resgatará tudo o que eles haviam tomado. 1 SM 30:7. Assim, ele levou seus 600 homens com ele para perseguir os amalequitas. No entanto, alguns dos homens ficaram para trás devido à exaustão da viagem de 3 dias de Afeque a Ziclag. 1 Samuel 30:1. Davi deixou para trás 200 homens no ribeiro de Besor e continuou a perseguir Amaleque com 400 homens. 1 Samuel 30:9. Davi matou os amalequitas desde o crepúsculo até a noite do dia seguinte e recuperou tudo o que eles haviam tomado. Ele resgatou suas 2 esposas, Abigail e Ainoam, e tomou muitas ovelhas e gado como despojo. 1 Samuel 30:17. Davi distribuiu os despojos uniformemente entre o povo, incluindo os 200 homens que ficaram no riacho Besor, e isso se tornou a ordenança referente aos despojos de guerra para Israel até hoje. 1 Samuel 30:24. Davi até enviou alguns dos despojos para os anciãos de Judá e seus amigos. 1 Samuel 30:26. Isso nos mostra que Davi ajudou secretamente o povo de Judá mesmo enquanto residia na terra dos filisteus. E que manteve contato com os anciãos de Judá e manteve relações amigáveis com eles. Mesmo em situações em que nos encontramos em sérios problemas por tomar uma decisão errada, Deus certamente nos restaurará, dando-nos nova força e coragem, desde que percebamos nossas falhas, nos arrependamos, nos voltemos para Deus, confiemos nele e perguntemos a ele. Até agora examinamos o caminho que Davi tomou quando passou quase 10 anos fugindo das mãos de Saul. Um grande número dos mais belos poemas de Davi, Salmos, foi escrito durante esse período. Assim, eles estão cheios dos gritos e lamentos de Davi que se originam do desespero e da dor amarga, dos anseios desesperados por Deus e da alegria de experimentar a grande obra de salvação de Deus das severas tribulações e,
finalmente, da ação de graças a Deus. O Salmo 31 é conhecido como o poema que Davi escreveu enquanto Saul o perseguia. Davi buscou a ajuda de Deus enquanto estava sendo perseguido e desmoralizado pelo inimigo. Ainda assim, ele agradeceu e louvou a Deus por sua salvação de toda dor, ansiedade, tristeza e sofrimento causados por seu inimigo. Davi descreveu as situações dolorosas que enfrentou devido à perseguição de Saul de várias maneiras. Primeiro, meus olhos estão gastos de tristeza, minha alma e meu corpo também. Salmos 31:9. Em segundo lugar, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de gemidos. As minhas forças desfaleceram por causa da minha iniquidade, e o meu corpo se consumiu. Salmos 31:10. Terceiro, por causa de todos os meus adversários, tornei-me opróbrio, principalmente para os meus vizinhos, e objeto de terror para os meus conhecidos. Os que me veem nas ruas fogem de mim. Salmos 31:11. Quarto, estou esquecido como um homem morto, fora de mim, sou como um vaso quebrado. Salmos 31:12. Quinto, pois tenho ouvido a calúnia de muitos, o terror está por toda parte. Enquanto eles deliberavam juntos contra mim, tramaram tirar-me a vida. Salmos 31:13. A maioria das pessoas em situações como essas cai em desespero e desiste da vida. No entanto, Davi expulsou as forças do desespero de uma vez. Ele confessou: mas, quanto a mim, confio em ti. Ó Senhor, digo, tu és o meu Deus. Salmos 31:14. Esta confissão revela a fé firme e inabalável de Davi. Ele confiou em Deus mesmo quando todas as situações ao redor dele pareciam sem esperança. Além disso, Davi clamou: meus tempos estão em tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Salmos 31:15. Meus tempos referem-se a todos os seus tempos, o passado, o presente e o futuro. Assim, meus tempos estão em suas mãos. É uma grande confissão de fé de que toda a sua vida estava nas mãos soberanas de Deus, não apenas um período específico de tempo. Ao viver os tempos de provação, ele foi capaz de ver pela fé que o inimigo seria envergonhado e que os ímpios que o perseguiam ficariam calados no Sheol. Salmos 31:17. Então, Davi louvou a Deus dizendo: quão grande é a tua bondade. Salmos 31:19. Havia duas razões pelas quais Davi estava tão motivado a louvar a Deus. Primeiro, foi por causa da graça que Deus havia guardado para Davi. Salmos 31:19. Mesmo quando Davi enfrentou provações, ele percebeu que Deus havia guardado sua graça para ele desde muito tempo atrás. A expressão armazenado é shapan, em hebraico e significa esconder e valorizar. Isso indica que Deus havia preparado especialmente coisas boas, desde muito tempo atrás, para conceder a Davi. Enquanto Davi estava em apuros, muitas pessoas não esperavam que ele fosse abençoado com enorme glória e grande fama como um rei estabelecido por Deus. No entanto, mesmo nas piores situações,
Deus conhecia seu caminho abençoado e preparou coisas boas para dar a ele. Através de suas orações, Davi percebeu a providência benevolente de Deus e, incapaz de conter seu espanto, ele louvou muito a Deus. Segundo, Deus escondeu Davi no lugar secreto, Salmos 31 para 20. O termo lugar secreto é seter, em hebraico, e é derivado de satar, que significa cobrir e esconder. Saul continuamente perseguia Davi com a intenção inabalável de matá-lo. Davi experimentou a graça de Deus porque Deus cobriu Davi em lugares onde seus inimigos não podiam encontrá-lo. Deus o manteve em um abrigo secreto de sua presença, uma cobertura que o protegeu das conspirações do homem e da disputa de línguas. Ele ficou tão comovido por essa graça que não pôde deixar de louvar a Deus. Houve momentos em que os problemas de Davi se tornaram mais e mais graves a cada dia e ele foi tomado pelo terror que momentaneamente duvidou que Deus o estivesse protegendo e disse: "Estou cortado diante de seus olhos." Salmos 31 para 22. No entanto, Davi foi inspirado pelo amor de Deus, que respondeu suas orações imediatamente quando clamou em tempos de crise, e o louvou novamente. Ele suplica com confiança àqueles que confiam no Senhor e o buscam. Seja forte, e tenha coragem o seu coração. Salmos 31 para 24. Mesmo em meio às provações, Davi perseverou, avançando com coragem porque havia entendido o plano de Deus de torná-lo rei sobre Israel e dar-lhe vitória e glória. Afinal, foi a proteção completa de Deus que guardou Davi de inúmeras situações de quase morte. À primeira vista, a vida de fuga de David pode parecer uma perda de tempo. No entanto, Deus estava treinando Davi para ter fé como ouro puro, Jó 11:10 da noite, antes de estabelecê-lo como rei. Assim como ele treinou Moisés no deserto por 40 anos e o preparou antes do êxodo dos israelitas, Atos 7:29 da manhã. Ao longo dos 10 anos de vida como fugitivo, Davi alcançou e aprendeu a fé e a obediência necessárias para se tornar o rei de uma nação recém-estabelecida. Ele tinha a capacidade de construir poder militar e político e a sabedoria necessária para governar o povo. Como fugitivo, ele experimentou as dificuldades de uma vida tão baixa, que o ensinou a compreender o coração das pessoas e lhe permitiu amadurecer para uma pessoa que possuía um coração generoso. Deus estava moldando Davi em um líder de fé que poderia cumprir sua administração na história da redenção. O autor deste livro é Abram Park. Abram Park foi um aclamado teólogo de classe mundial com notável espiritualidade pastoral. Ele dedicou toda a sua vida à oração e às Escrituras, tendo lido a Bíblia mais de 1.800 vezes. Ao longo de seu ministério vitalício, ele foi um verdadeiro pastor que amava a igreja e a congregação como seus próprios filhos. Sua programação diária consistia em orações de 2 horas e leituras bíblicas de 3 horas, bem como pregação e evangelização contínuas. Com a convicção de que morrer é viver, ele fez o seu melhor em sua vida de oração a Deus por 3 anos, 6 meses e 7 dias nas montanhas profundas. Quando o sol se pôs, ele não fez nada além de orar.
Quando o sol nasceu, ele não fez nada além de ler a Bíblia. Então, finalmente, um único raio de graça brilhou sobre ele. Através da poderosa iluminação do Espírito Santo e pela graça de Deus, as cenas da Bíblia se desdobraram como um panorama diante de seus olhos. Essas cenas foram escritas em grandes folhas de araruta que foram amarradas com um galho. Mais tarde, eles foram transcritos em papel comprado de uma aldeia sob a montanha a cada poucos meses. Foi assim que os sermões de Abram Park começaram. Muitas pessoas ficam impressionadas com o Abram Park da seguinte forma: como uma pessoa pode amar tantas pessoas? Como uma pessoa pode causar um impacto tão grande para tantas pessoas? Ele é tão trabalhador, nunca descansa. Ele nunca deixou de orar. Ele merece ser verdadeiramente honrado por sua dedicação à igreja e às congregações. Um verdadeiro e fiel obreiro de Deus.